Lances e leilões no Facebook Ads. Você sabe o que são os lances e os leilões no Facebook Ads? Muita gente não sabe o que é o lance, muita gente não sabe o que é o leilão e é extremamente importante que você saiba o que é o lance, saiba como é que funciona o leilão ou como funcionam os leilões no Facebook Ads para você entender mais sobre a máquina que trabalha por trás do Facebook Ads. E eu costumo fazer uma comparação que não entender sobre lances e não entender sobre leilões no Facebook Ads é a mesma coisa que você entrar numa competição e não saber as regras daquela competição. Então, dificilmente você vai conseguir ganhar. Aproveitando que a gente está no momento das Olimpíadas, né, no momento da gravação desse vídeo aqui, então faça essa comparação para você entender a importância que é você entender, compreender, saber sobre leilões no Facebook Ads. E essa aula aqui é para falar sobre isso. Antes, deixa eu me apresentar, eu me chamo Felipe Cardoso, eu sou o criador do Rocket Ads, com um treinamento completo de Facebook Ads, que te ensina a vender todos os dias no Facebook Ads com consistência, com lucro, tudo apresentado para você nas aulas de forma prática, sem enrolação, direto ao ponto. Se você quiser saber mais sobre o Rocket Ads, que é um treinamento atualizado 2021, aqui na descrição desse vídeo aqui tem um link, clica nesse link que você vai ter todas as informações a respeito do Rocket Ads e vai poder se matricular. E também gostaria de pedir para você curtir esse vídeo aqui, isso é muito importante, porque dessa forma esse vídeo ele vai ser exibido para pessoas que possam ter dúvidas relacionadas às suas, né? Então certamente esse vídeo aqui vai ajudar essas pessoas também. E gostaria de pedir também para você se inscrever no canal, se você caiu de paraquedas aqui, ainda não é inscrito, não esquecendo de ativar as notificações para você ser alertado todas as vezes que um vídeo como esse aqui seja publicado aqui no canal. Quando ele for publicado aqui no canal, você vai ser alertado, ok? Bom, sem mais delongas, agora que eu já fiz as apresentações que eu precisava, roda a vinheta. Eu adoro falar sobre lances e leilões no Facebook Ads, mas antes da gente falar sobre isso, eu preciso mostrar para você a diferença ou as diferenças entre impressões e alcance. Veja bem, quando você veicula o seu anúncio ele passa a ser impresso na tela do usuário, seja no feed do Facebook, seja no feed desktop, no feed mobile, né, através do smartphone dele, do tablet, ou então através dos stories do Instagram, ou através do feed do Instagram, não importa o local. A questão é que quando você veicula um anúncio, esse anúncio ele tende a ser impresso para essas pessoas. O que significa ser impresso? Quer dizer que a pessoa, quando está navegando, aquele anúncio ele vai aparecer para essa pessoa. Quer dizer que essa pessoa ela vai visualizar esse anúncio? Não. Então a primeira coisa que eu já digo é que impressão é totalmente diferente da pessoa visualizar aquele anúncio. Porque ele pode ser impresso ali na tela, mas a pessoa ela pode não visualizar, principalmente se estiver no desktop, né, que é muito mais coisas, né? Mas ela pode não visualizar aquele anúncio, mas ele foi impresso. Alcance é diferente, é quantidade de pessoas alcançadas com aquele anúncio. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem ali o João. O João, ele foi impactado por esse anúncio. No mesmo dia, esse anúncio ele foi impresso ali na navegação do João 5 vezes. O Facebook ele computa que teve aquele anúncio 5 impressões, mas apenas um alcance. Por quê? Porque uma pessoa foi alcançada naquele dia, embora o anúncio ele tenha sido impresso para o João 5 vezes. Agora sim, a gente vai para lances e leilões. Bom, como é que funciona o Facebook Ads? Quando você quer atingir com o seu anúncio ou com seus anúncios determinadas pessoas, você tem que entender que outros anunciantes também querem atingir essas mesmas pessoas. Então você quer atingir um público-alvo específico e outros anunciantes também querem atingir esse público-alvo específico. E o Facebook ele precisa criar um critério. Por que ele precisa criar um critério? Ele precisa criar um critério para que o Facebook ele não vire um catálogo online. Imagina só se não existisse uma regra ou um conjunto de regras e todos os anúncios fossem aparecendo cada vez mais para essas pessoas. Então, a experiência do usuário, ela não seria uma boa experiência. O Facebook, embora ele permita que você veicule anúncios, é uma ferramenta social, onde as pessoas elas vão interagir com outras pessoas, né? Até interagir com marcas, mas o principal core business do Facebook é a interação social. Então, se o Facebook ele não cria uma regra, imagina, cada rolada ali no feed, você veria, por exemplo, um anúncio. Isso é muito ruim. Então, o Facebook ele teve que criar uma regra para poder ter um controle maior a respeito disso e, principalmente, tornar o processo democrático.
O bacana da gente falar de lances e leilões é mostrar que você pode concorrer de igual para igual com uma outra empresa que tem um poder aquisitivo maior, que esteja até investindo mais do que você em anúncios. E você vai aprender tudo isso nessa aula aqui. Então o Facebook, ele precisa criar alguns critérios para poder definir quem vai ganhar o leilão. Felipe, como assim? O que quer dizer leilão? Sim, o Facebook, para poder trabalhar a veiculação dos anúncios, ele trabalha com leilões. O leilão, ele é basicamente, sabe aquele leilão que você vê quem dá mais, quem dá menos? É basicamente isso. Então você está concorrendo com outras pessoas, só que nesses leilões, quem vai ganhar é o que vai dar mais. Só que aqui no Facebook Ads, não necessariamente é quem vai investir mais que vai ganhar o leilão. E como você sabe, todo leilão ele tem um lance, né? Quanto você está disposto a pagar por aquela obra de arte, quanto você está disposto a pagar por aquele carro. Então quer dizer que o Facebook ele atua em cima somente do lance? Aí que está o X da questão aqui. Não, não é somente através do lance. O Facebook ele trabalha em cima de 3 critérios. Esses critérios, eles têm um somatório, né? Ele tem um valor total. Então, quando você consegue desempenhar bem nesses 3 critérios, isso vai gerar um somatório total. Na verdade, é algo abstrato, né? Você não tem acesso a essa pontuação, a esse score. Mas você indo bem nesses 3 critérios, você tem uma probabilidade maior de ter o seu anúncio ou seus anúncios veiculados em comparação com um concorrente que vai também trabalhar em cima desses 3 critérios, mas ele pode não ter um desempenho muito bom nesses 3 critérios em comparação com você. É importante dizer que os leilões, eles acontecem a todo instante. A todo instante. São bilhões de leilões que acontecem todos os dias no Facebook Ads, em todas as plataformas do Facebook, seja no Instagram e wherever. Então isso acontece a todo momento. Então, como a gente tem esses 3 critérios, o Facebook ele trabalha em cima do valor total desses 3 critérios. Então você tem que ir bem nesses 3 critérios para você ter um valor total, e se esse valor total ele for superior aos seus concorrentes, você vai ganhar esse leilão e aí o seu anúncio ele é exibido, né? Exibido. Não quer dizer que a pessoa viu. Então, por isso que é importante falar sobre impressão, porque quando o seu anúncio ele é impresso, quer dizer que você ganhou um leilão, ok? Ok, Felipe, mas quais são esses critérios e como funcionam esses critérios? O primeiro critério é o lance, é o valor do lance. Então, quando você vai criar uma campanha, você tem a possibilidade de fazer a configuração do lance. Quando você está criando, por exemplo, uma campanha de conversão, você tem como definir ali a sua estratégia de lance. Na maioria dos casos, e o mais indicado, é você trabalhar com lance de menor custo. Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma: o Facebook ele vai colocar apenas nos leilões quando você vai ter uma probabilidade maior de ganhar esses leilões pelo menor custo. Então, quando a gente vai falar de Facebook Ads e volta lá para a base do Facebook Ads, existem 2 formas de você veicular os seus anúncios. Você tem o orçamento diário e você tem o orçamento vitalício. Como que funciona o orçamento diário? Aliás, o orçamento vitalício até mudou de nome recentemente. Mas o orçamento diário funciona da seguinte forma: o Facebook ele vai balancear o seu orçamento diário durante o dia. Ele não vai ter, por exemplo, um momento que ele vai investir 80% do seu orçamento e no restante do dia somente 20%. Não, ele faz de forma muito equilibrada. Então, quando você trabalha em um lance de menor custo, que é o ideal, é o padrão do Facebook Ads, você está dizendo para o Facebook o seguinte: ó, Facebook, eu quero que você só participe do leilão, coloque para eu participar do leilão, quando houver uma probabilidade maior de eu conseguir ganhar o leilão com o menor custo. Então o Facebook ele trabalha a sua inteligência, ele trabalha de forma mais controlada, de forma bem mais conservadora, mas você tem um trabalho que é feito de forma mais inteligente e de forma mais controlada. Ainda assim, você tem a possibilidade de fazer outras configurações com relação a lance. Você pode configurar o valor mais alto, você pode configurar um limite de custo, você pode configurar um ROAS mínimo ou um limite de lance, né? Muita gente acha que colocar um lance manual vai dar uma garantia de que ele vai ganhar todos os leilões. E não faz nenhum sentido isso. Não quer dizer que se você colocar ali um valor de lance manual e colocar um valor absurdo, isso não quer dizer que você vai ganhar aquele leilão. Mas Felipe, como que o lance funciona? O lance funciona em cima do evento de otimização ou evento de conversão que você quer.
Tem uma aula aqui no canal onde que eu falo sobre o quanto você deve investir no Facebook Ads. Está aparecendo um card aqui, tem um link na descrição. E nessa aula eu falo muito sobre a questão do evento de otimização e o evento de conversão. Quando você cria uma campanha, você tem o objetivo de campanha, obviamente, que é tráfego, conversão, né, geração de cadastro, né, envolvimento, visualização de vídeos e whatever. Mas dentro assim que você cria essas campanhas, você ainda pode nos conjuntos configurar uma otimização, que é o que você quer trazer mais. Por exemplo, uma campanha de conversão. Você cria uma campanha de conversão e você ainda pode otimizar um conjunto ou outros conjuntos, qualquer conjunto você pode otimizar, dizendo para o Facebook o que você quer trazer. Por exemplo, uma compra. Então você otimiza para Purchase, que é um evento padrão que você configura quando você instala o Pixel no site. Aliás, também tem uma aula aqui sobre Pixel no Facebook Ads. Se você quiser saber mais sobre Pixel no Facebook, tem um card aqui e também tem a descrição aqui desse vídeo. Então, quando você cria essa campanha, você pode trabalhar essas otimizações. Purchase, por exemplo, numa campanha de conversão, início de finalização de compra, lead, né? Então, o lance, ele trabalha em cima dessas otimizações, desse evento de otimização ou evento de conversão. Então, quando você está disposto a pagar um lance específico, quer dizer que você está disposto a pagar aquele valor em cima do resultado que você quer. Se você otimiza, por exemplo, uma campanha de conversão para purchase, para compra, um lance quer dizer o quanto você está disposto a pagar por cada compra. Se você otimiza um conjunto de uma campanha de conversão para início de finalização de compra, quer dizer que o lance é o quanto você está disposto a pagar por um início de finalização de compra. A mesma coisa com lead. Quanto que você está disposto a pagar pelo lead? Só que, como eu disse, você pode fazer essa configuração manual, não é indicado, porque a probabilidade de você sequer participar de leilões é muito grande. O ideal é você trabalhar com o menor custo, que é o lance automático. Então, no menor custo, o Facebook ele vai trabalhar para você. Ele só vai colocar para você participar do leilão quando houver uma probabilidade maior de você ganhar esse leilão, é o mais indicado, ok? Bom, e o lance é um dos critérios. Tudo bem, se você está trabalhando com um lance de menor custo e um concorrente seu, ele colocar um lance manual, né, colocar um valor de lance manual e vocês estiverem competindo pelo mesmo evento de otimização, isso é importante dizer, ou seja, você só concorre no leilão com outros anunciantes que também estão utilizando o mesmo evento de otimização que você. Por exemplo, você está com uma campanha, um conjunto configurado para otimizar para compra. E tem um concorrente que está com uma campanha que ele quer atingir o mesmo público que você, mas o evento de otimização daquele conjunto é um início de finalização de compra. Vocês não vão concorrer. Por quê? Porque você concorre com outras pessoas que querem aquele mesmo resultado, que é o compra. Enquanto ele vai concorrer com outras pessoas que querem aquele mesmo resultado dele, que é o início de finalização de compra. Então você numa campanha de conversão para compra, você nunca vai concorrer com alguém que está com uma campanha de conversão, mas com um evento de otimização para lead, ou seja, ele quer captar lead. Vocês não vão concorrer. Então você já sabe que o lance é um dos critérios, né? Então o Facebook ele analisa isso também. Ele analisa a questão do lance em comparação com os seus concorrentes, ok? Eu já falei sobre o lance e o segundo critério é taxas de ação estimadas. O que são as taxas de ação estimadas? É a probabilidade que o usuário tem de converter no seu resultado que você quer. Então o Facebook ele tem a capacidade de saber se aquele público ou se aquele usuário ele tem uma probabilidade de converter de acordo com o seu evento de otimização. Então se você tem uma campanha e tem um conjunto, esse conjunto está otimizado para compra. Quando o Facebook ele vai analisar para ver se você vai ganhar esse leilão ou não, ele vai analisar os anúncios e todo o contexto da sua estrutura para ver se a probabilidade do usuário converter com aquele seu anúncio ou com aqueles seus anúncios é maior do que o concorrente. Então, se ele acha que você tem uma possibilidade maior naquele anúncio de gerar aquela conversão, ele vai dar um ponto a mais para você, digamos assim, né? Então, você tem uma chance maior de ter aquele anúncio sendo veiculado, impresso, né? Então, essa taxa de ação estimada faz com que o Facebook utilize o seu algoritmo, a sua inteligência, para saber sobre isso. O Facebook ele sabe sobre todo mundo, sobre o seu comportamento. Ele utiliza a inteligência para saber a probabilidade que você tem em converter em determinado anúncio. Por quê? Porque o Facebook ele entende o comportamento das pessoas. Ele sabe como que as pessoas se envolvem com outros anúncios. Então, quando você está concorrendo com outros anunciantes, o Facebook ele tem a capacidade de saber qual anúncio daqueles anunciantes tem a maior probabilidade de gerar uma conversão para aquele usuário específico. Então é aí que ele vai dar mais um ponto para poder entrar nesse somatório total, nesse valor total, nesses três critérios.
Então, as taxas de ação estimadas é exatamente um outro critério que o Facebook utiliza a probabilidade para poder saber se o usuário ele vai converter no seu anúncio e isso gera uma pontuação. A outra coisa, o outro critério, é a qualidade do anúncio. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando você veicula um anúncio, o Facebook ele analisa todos esses contextos e também a qualidade do anúncio, e a qualidade do anúncio é excepcional. Quando você veicula um anúncio, por exemplo, você sabe que existem as interações negativas, né? Ou envolvimentos negativos. Por exemplo, você veiculou um anúncio, em imagem mesmo, e a pessoa foi lá e colocou uma carinha de bravo. Isso é uma interação negativa, né? Ou então, eu não sei se você sabe, mas nos anúncios, quando você é impactado por um anúncio, você tem uma setinha no anúncio, onde você pode clicar e selecionar ali, clicar dizendo que não quer ver aquele anúncio mais. Isso também indica que aquele anúncio é um anúncio que não está sendo do agrado dessas pessoas que estão sendo impactadas. Isso gera uma interação ruim e faz com que a qualidade do anúncio ela baixe também. Outra coisa que pode impactar a qualidade do seu anúncio é a quantidade de vezes que esse anúncio está sendo exibido para determinado público e as pessoas não estão se envolvendo, não estão parando para visualizar esse anúncio, não estão clicando. Ou seja, é um anúncio que está sendo exibido, mas ninguém está se envolvendo com ele. Então o Facebook ele olha e fala, caramba, tem alguma coisa errada com esse anúncio aqui, porque esse anúncio está sendo exibido para um público-alvo específico e as pessoas sequer estão interagindo com esse anúncio. Isso faz com que a qualidade do anúncio caia também. Em suma, o Facebook ele analisa esses três critérios, que é o lance, taxas de ação estimada e qualidade do anúncio para poder determinar quem vai ser o ganhador, vai ganhar aquele leilão e vai ter aquele anúncio impresso. Isso acontece a todo momento, ok? Então, como você pode ver, não é somente a grana. Não é somente investimento, valor do lance. Você, por exemplo, pode estar com um lance de menor custo e ganhar, por exemplo, uma concorrência em um leilão com alguém que está colocando um valor de lance maior. Por quê? Porque existe o valor total desses três critérios. Então é importante você se atentar a esses critérios para você trabalhar individualmente nesses três critérios para ganhar mais leilões. Porque às vezes você começa a veicular os seus anúncios, se você não ganhar os leilões, seus anúncios não serão veiculados para essas pessoas, não serão impressos para essas pessoas. E aí eu vou dar algumas dicas aqui extremamente importantes para você participar e ganhar mais leilões. Por exemplo, orçamento realista. Isso aqui é muito importante. Eu já citei aqui uma aula que tem aqui no canal, onde eu falo o quanto você deve investir no Facebook Ads. Eu ensino tudo que eu sei sobre essa questão de orçamento. Isso é muito importante. Tem, inclusive, um cálculo que você faz para saber o ideal de investir. Então é importante você assistir essa aula. E uma premissa é ter um orçamento realista. Porque se você coloca um orçamento muito baixo, você vai participar de menos leilões. Então, se você está, por exemplo, com um orçamento diário configurado na campanha, quer dizer que o Facebook ele vai distribuir aquele orçamento diário ao longo do dia. Então você imagina, você tem R$10 para poder investir no dia, você vai participar de menos leilões. Então quanto maior o orçamento, maior é a probabilidade, maiores são as chances de você participar de mais leilões e obviamente ganhando esses leilões, você vai ter os seus anúncios impressos. Eles só vão ser impressos se você ganhar o leilão. Então, trabalhar com um orçamento realista é extremamente importante. Coloca um orçamento muito baixo, você vai participar de menos leilões, ok? Outra coisa importante é testar novos criativos. Isso é muito importante. E também ter cuidado com a qualidade desses criativos. Então, posso dizer para você que já fui impactado com muito criativo ruim, né? O criativo ele tem que ter clareza. Você tem que falar de forma muito clara a mensagem que você quer passar. Né? Você tem os campos da criação de um anúncio onde você deve utilizar bastante. Então não coloque um conteúdo muito raso, a imagem ruim, de pouca qualidade. Aposte em criativos com vídeos. Né? Os vídeos chamam bastante atenção porque são muito dinâmicos, tendem a dar bons resultados. Então você tem que testar novos criativos, por quê? Porque às vezes você está utilizando um criativo e aquele criativo está sendo ponto negativo envolvendo todos aqueles critérios que eu falei. Então se esse criativo ele é ruim e a qualidade dele, por exemplo, está muito baixa, você pode estar, por exemplo, perdendo, não ganhando leilões, porque o criativo está ruim, a qualidade não está boa e o Facebook ele não vai colocar uma pontuação alta, digamos assim, e você não vai ganhar esses leilões. Então, fazer novos criativos é muito importante, testar novos criativos e tomar muito cuidado com a qualidade dos anúncios que você faz. Outra coisa também que pode afetar e que você tem que ficar ligado e trabalhar para corrigir isso é o público errado. Isso pode causar
pouca interação no seu anúncio. Ou seja, se você tem um anúncio, você exibe para um público que não se envolve, às vezes o anúncio é bom, tá legal, tá com uma copy boa, tá com uma qualidade muito boa, mas se o público é o público errado, eles não vão interagir com aquele anúncio. E isso tende a fazer com que o Facebook entenda que aquele anúncio é um anúncio com a qualidade baixa. E isso pode fazer com que você não consiga ganhar leilões. Outra coisa importante, tenho certeza que muita gente não sabe sobre isso aqui. Página de destino com problema ou ruim. O Facebook ele tem alguns critérios para poder fazer essa análise, que é a taxa de desistência de página de destino e o tempo de permanência na página do destino. Olha aqui o pulo do gato. Às vezes você acha que o problema está acontecendo somente dentro do Facebook, né? Você está performando mal e você acha que o problema está dentro do Facebook. Mas, na verdade, pode estar dentro do seu site. Por quê? Porque, por exemplo, se o Facebook ele trabalha com a taxa de desistência da página de destino, pode ser que o seu site esteja demorando para carregar. Então, a pessoa vai e já volta sem acessar o site. E isso é um fator que o Facebook vai considerar. Ou então o Facebook vai analisar que uma pessoa saiu muito rápido do seu site. Clicou no anúncio, foi no meu site, saiu muito rápido. Felipe, como é que o Facebook sabe que alguém acessou meu site? Por conta do pixel. Uma vez que você tem o pixel instalado no site, o Facebook ele consegue rastrear os comportamentos das pessoas dentro do seu site. Inclusive, temos uma aula aqui também falando sobre o pixel, está aparecendo aqui no card e também tem um link aqui na descrição desse vídeo. Então, às vezes a pessoa não consegue acessar o seu site porque ele está lento, então é importante que o site esteja rápido. Ou quando ele chega na sua landing page ou no seu site, a gente chama da primeira dobra do seu site ali, você não esteja utilizando boas headlines, colocando vídeo, deixando muito claro. Isso pode fazer com que a pessoa saia rapidamente. Tá? Outra coisa também que o Facebook analisa nesse mesmo contexto é o tempo de permanência na página de destino. Então, criando uma página com muito conteúdo, com bastante clareza, aprendendo bastante as pessoas, faz com que a pessoa permaneça mais tempo na sua página e o Facebook ele vai considerar isso também. Olha que sacada. E por fim, utilizar outros eventos de conversão ou outros eventos de otimização. Isso aqui acontece mais quando você está com uma campanha de conversão. Por quê? Porque se você tem uma campanha de conversão e você tem, por exemplo, um conjunto otimizado para compra, para purchase, você vai concorrer com outros anunciantes que também têm conjuntos com o purchase, ou seja, conjunto concorre com conjunto. Então você pode ter 3 conjuntos e cada conjunto, se estiver com um evento de otimização diferente, ele vai concorrer apenas com outros anunciantes, mas conjunto concorrendo com conjunto. Ou seja, um conjunto que esteja otimizado para purchase não vai concorrer com um conjunto que está otimizado para initiate checkout. Novamente, é importante dizer isso. Então, se você tem, por exemplo, alguns conjuntos com purchase, você está concorrendo num espaço onde a concorrência é muito grande, porque todo mundo está querendo gerar compra. E às vezes você não consegue gerar o volume que você precisa de 50 conversões em 7 dias para o Facebook aprender sobre aqueles resultados e otimizar para veicular os anúncios para pessoas similares às que estão comprando. Isso eu ensino na minha aula de fase de aprendizado. Eu também tenho uma aula sobre fase de aprendizado. Está aparecendo aqui no card, na descrição desse vídeo aqui também tem um link. É importante você assistir. Então, se você está com essa dificuldade de gerar essas compras, pode ser que você não esteja conseguindo ganhar muitos leilões e, obviamente, com um conjunto concorrendo com outros conjuntos em purchase, a concorrência é muito maior. Então, o indicado é que você baixe uma conversão. O que é baixar uma conversão? É você pegar e criar, por exemplo, um conjunto com initiate checkout, criar um conjunto com page view. Você pode, por exemplo, criar uma conversão personalizada de quem acessou a sua landing page e otimizar um conjunto para aquela conversão personalizada. Então a concorrência ela tende a ser menor, a probabilidade de você conseguir gerar as conversões que você precisa é muito maior. Então às vezes é importante você considerar baixar a sua conversão para uma conversão menor, Por exemplo, no e-commerce, você tem o início de finalização de compra, que é o Initiate Checkout, você tem a adição de informações de pagamento, que é o Add Payment Info, você tem a adição de produto ao carrinho. Então você pode baixar a conversão para você concorrer a pé de igualdade, mas com volume menor e ter maior probabilidade de conseguir ganhar os leilões. Aí os anúncios vão ser mais impressos e você tende a construir os seus resultados dessa forma. E como você viu, o Facebook é uma ferramenta bem democrática. Por quê? Porque não é só dinheiro, Então você pode concorrer a pé de igualdade com outros players que estão investindo muito mais grana do que você, querendo atingir o mesmo público que você. Mas é extremamente importante você saber esses critérios. E no final aqui eu apresentei algumas
reflexões que você deve fazer sobre algumas situações onde você tem que agir, você tem que trabalhar para poder melhorar os seus resultados. Agora que você já sabe todos esses critérios, eu tenho certeza que você vai analisar mais o contexto de toda a sua estrutura de campanha e fazer as alterações que você precisa para poder performar mais. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aqui o seu like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem novo vídeo aqui no canal. E se você quiser aprender a vender todos os dias no Facebook e no Instagram, clica aqui na descrição no Rocket Ads para você saber mais sobre o meu treinamento de Facebook Ads. Te espero no próximo vídeo. Até lá!